Claro que dá para aprender inglês sozinho, sim. O mais importante é a gente saber o caminho, né? E também como aprender uma língua, porque senão vai dar zebra. Prazer, eu sou a Cá Angelim. Angelim que nem a árvore. Que no mundo das línguas é muito bom a gente fazer associações para lembrar o nome das pessoas, das coisas, ativar a imaginação. Então, eu vou contar uma história, que é a minha história de como eu aprendi inglês sozinha. E começou quando eu tinha 11 anos. O meu vô Angelim, resolveu dar um curso de inglês para todos os netos. Mas naquela época eu não queria aprender inglês. Tinha aquela novela Terra Nostra, sabe? Matteo e Giuliana, Madonna Mia. E eu queria falar italiano, mas minha mãe me obrigou. Nada por obrigação a gente faz bem, né? Eu comecei a fazer o curso tradicional, que é aquele que a gente segue os livros, pensa bastante em português. Aquele mundo do John falou pra Mary, que falou pra Suzy, dos livros, nada vida real. E o curso inteiro durava 7 anos. E ninguém naquela época ficava pensando, né, em ser fluente, só pensava em terminar o curso. E aí eu fui até o fim, mas até os 2 primeiros anos eu não entendia nada de inglês, eu nem sabia diferenciar uma língua da outra. E eu era muito ruim, uma das, assim, piores da turma. E quando a gente tem 11 anos, né, naquela época, a gente já começa a aprender como adulto, na turma de adulto, com gramática e tal, e a coisa fica séria. Só que eu tava aprendendo coisas em inglês que eu nem em português tinha aprendido ainda, que é tipo, né, a professora dizia, toda frase precisa de sujeito, de verbo e de objeto. Aí eu ficava, objeto, o que é objeto? Eu pensava lá, viajava tanto o que é esse tal de objeto, que eu perdia a explicação e não entendia nada, eu achava super difícil. Aí chegou um momento que ia ter prova. E aí, nessa prova, né, eu não sabia de nada ainda, eu já tinha 2 anos e empurrava, né, com a barriga esse inglês. Minha mãe não sabia inglês, mas queria que os filhos soubessem o que ela não sabia. Mas o meu irmão mais velho sabia. Precisei da ajuda dele para entender aquela parte de, tipo, o que é contável e o que não é contável em inglês, sabe? A minha imaginação me atrapalhava a aprender inglês. Na matéria dizia que você não conta café, você conta a xícara de café. E eu achava assim que se pode contar os grãos de café. Que não contava areia, não contava os grãos de areia, contava quilo de areia, né? Como eu achava que podia sim, era uma questão de poder, só dar trabalho, eu não conseguia entender aquela matéria. E meu irmão foi perdendo paciência comigo, e aí eu me vi sozinha e fiquei desesperada que ele já explodiu e não queria mais me explicar, e nem minha mãe sabia. E assim, lá em casa a coisa era senta e estuda ou senta e estuda. E aí eu chorei, esperneei, sentei na cadeira e peguei o livro e fui tintim por tintim escrever cada palavrinha com o dicionário do lado, escrever o significado, tudo pra fazer aquela cena pra minha mãe ver que eu estou estudando, estou tentando sim. Mas não é assim que se aprende uma língua. Não tinha como ser diferente, eu fui muito mal na prova, tirei 3 em 10 e fiquei desesperada o que eu ia poder fazer, né, pra aceitar aquela nota, buscar uma nota melhor. Meu Deus, aquela criança angustiada, escondendo aquele problemão, né, naquela semana. E eu achando que eu ia levar aquela bronca, aquele castigo. Eu lembro de eu estar subindo no elevador com a minha mãe, e aí eu já tá cansada dessa história e resolvi aceitar a bronca. Entreguei assim meu prova pra minha mãe, fechei os olhos assim, e recebi o melhor abraço da minha vida. E aí que eu desabei. Né? A partir desse abraço que eu tô aqui contando essa história pra vocês. Depois que eu senti o apoio, o incentivo, né? Da minha mãe, eu comecei a mudar completamente o meu mindset. Comecei a buscar os grupos, todos os grupos de estudo do curso, a estudar antes de ir pra aula. Pô, sabe, ficar olhando o vocabulário e tentar dominar ali sozinho o que vai ser passado na matéria antes de ir pra aula. Aí quando eu tava na aula eu conseguia entender.
que o professor tava lá querendo explicar, porque eu já sabia, já tava familiarizada com a coisa. E aí quando eu queria ver filme, ninguém aguentava ver filme comigo, porque eu pausava, escrevia tudo que eu aprendia e tudo com legenda em inglês. Então eu fiquei insuportável, né, nesse sentido. Aí eu li os livros que o curso pedia, com o dicionário do lado e anotando, né, sempre em busca de entender aquilo que eu não estava entendendo e fazer sentido, interpretar. Mexeu com o meu orgulho, né, me senti tão impotente naquele tempo todo e eu acabei me tornando uma das melhores alunas lá do curso, né? Não só eu, mas como também os meus 2 irmãos, o Rodrigo e o Diogo, que fizeram esse curso e a gente foi até o último ano, 7 anos. E foi muito divertido porque ressignificar o inglês pra mim, mudar esse meu mindset, né, de que eu posso, fez com que o inglês virasse uma língua código entre os irmãos, né? Eu falava sozinha, no banho, eu falava com eles, né? Acabou que isso uniu muito a gente, porque, né, era uma língua secreta ali, só entre irmãos. A grande chave foi mudar o mindset, que é isso, né? Mudar como eu via o inglês e como eu me via nele. Trazer ele para uma forma de pensar mais positiva, mais de quem vai conseguir, né? E não negativa. Então, a partir daí, eu fui enxergando o inglês com muito mais amor. Então foi assim, né? Eu fui até o fim do curso. Já fazem 20 anos que eu falo inglês, que eu estudo inglês e que eu também ensino inglês com muito amor. E por isso que eu tô aqui hoje te contando essa história, né? Que mudou minha vida. Esse acontecimento foi um grande divisor de águas para eu trazer o inglês como algo que vem do fundo do meu ser, ter essa continuidade sem sofrer, né? Sem ter esse comece e para, comece e para, comece e para que eu vejo todo mundo tendo, porque ainda não tem aquele mindset formado em relação do que ele vai te trazer. Eu tô aqui para te incentivar, para te dar apoio, para te mostrar o caminho, para te ensinar como aprender a língua para você aprender sozinho, né? Ou com o time de professores aqui no I30, porque eu acabei criando um método para ajudar as pessoas, depois de tudo que eu passei, para adaptar a nossa realidade, né? Porque você não precisa aprender 7 anos de inglês ali, a não ser que você queira escrever uma poesia. Mas para falar, você precisa falar pro resto da vida, que é tipo, o inglês é tipo uma sementinha que você planta, rega, e depois colhe uma árvore que vai ser sombra e que vai dar frutos não só para você, mas como para os seus filhos e em qualquer lugar do mundo. Então é isso. Essa é a primeira parte dessa história que eu quero contar para você, para ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Press the like button and send this video for that person that's on your mind that starts and stop with English. And subscribe in this channel for the second episode of this story. The story that will help you to learn English all by yourself. Oh.